Saudação a todos, aqui é André Michelin, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de celebração em Candelária. A gente está participando de um projeto de uma plantação de igreja aqui nesse bairro e dentre as várias atividades que a gente tem, a gente também assiste a um grupo de crianças. Então eu gostaria de te convidar, se você entende que o nosso trabalho é sério, você acredita naquilo que o Senhor nos deu para fazer nesse tempo e gostaria de dar um suporte, você pode também cooperar para a manutenção desse projeto, por exemplo, adquirindo uma das nossas canecas. Você tem a opção em cerâmica ou, se preferir, em alumínio. Como é que você faz para adquirir? Você pode nos enviar uma mensagem pelo direct. Nós te informamos todo o procedimento. É isso. God bless. Mais uma vez, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é o nosso espaço do Reagindo. Nós temos aqui um domingo que a gente conversa sobre o que foi falado, pregado no domingo anterior. E aqui a gente pode fazer comentários, tirar dúvidas, fazer perguntas. E coube a mim reagir à pregação do nosso irmão Guilherme, no domingo passado, que ele já iniciou um tema chamado Coragem de Ser, e falando sobre a perseverança. Coragem de ser perseverante. E, para tanto, ele leu o início da epístola de Tiago. E nos versos 3 e 4, mais especificamente, ele falou o quão importante seria perseverar nas provações. Antes da gente voltar à epístola de Tiago, eu queria que os irmãos abrissem as Bíblias em Hebreus capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 6. Hebreus, a carta aos Hebreus, no capítulo 3, leremos o versículo 6 somente. Ele diz assim: Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa, precisamente, somos nós. Isto é, se retivermos com fé perseverante a coragem e a esperança da qual nos gloriamos. Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa, precisamente, somos nós. Isto é, se retivermos com fé perseverante a coragem e a esperança da qual nos gloriamos. Quando o Gui propôs coragem de ser, perseverança, eu me lembrei desse versículo que eu gosto muito. Eu acho que ele traz uma síntese assim daquilo que o Gui propôs e daquilo que eu entendi, daquilo que foi falado e ensinado por ele. Irmãos, falar de perseverança numa cultura de uma cultura do provisório, né, uma cultura do imediatismo ali, do tudo tem prazo, né, que já adquire alguma coisa ou se aproxima de alguma coisa já com prazo de validade, é muito complicado. A perseverança entra aí nesse caso como algo realmente dependente daquilo que só o Espírito pode fazer em nós. E, por definição, perseverança seria não abandonar pelo meio a obra começada. Não abandonar pelo meio a obra começada. E aí eu encontrei o meu descanso, porque aprender a perseverar é uma coisa. Agora, encontrar essas dificuldades no caminho também é uma coisa. Agora, perseverar pelo quê? Em que eu vou me espelhar para perseverar? E perseverar pelo quê? Quando eu cheguei a essa definição de perseverança, que é não abandonar pelo meio a obra começada, imediatamente eu me lembrei também da carta aos Filipenses, no capítulo 1, o versículo 6.
ele diz assim, Paulo escrevendo aos Filipenses: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo falando que há o perseverante por excelência, que é aquele que opera em nós a boa obra. E pensando em tudo o que nos trouxe, que é o fato de que Tiago está nos instruindo a, diante de toda aprovação, a gente perseverar. Ele fala no versículo 3, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, versículo 4, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E no versículo 12, ele ainda diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Como também está escrito lá em Apocalipse 2, versículo 10. Ser fiel até o fim, versículo muito conhecido, né? E dar-te-ei a coroa da vida. Tiago também está falando isso aqui. Agora, juntando essa fala de Tiago, aquilo que o Gui trouxe também, quando ele nos expôs aqui todo o início da carta, e você passa pela questão do pecado, está no versículo 15, e diz que, na verdade, ele fala mais especificamente sobre a tentação, né? E que também nós precisamos ter persistência e persistir, lutar contra isso, aquilo é o que fala aqui, porque Tiago diz que, então, a concupiscência, ou seja, pode ser traduzido como cobiça também, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, assim, duas coisas que o Tiago está nos ensinando aqui, para que a gente não atribua isso a Deus e a gente entenda que essa concupiscência, essa cobiça é natural em nós, que somos seres ainda habitados pelo pecado, né? Pecadores por natureza, pecado por natureza seria o mais certo. Então, assim, quando ele vem desenrolando a questão da perseverança, ele entra nessa questão, para a gente perseverar na consciência também de que Deus não tenta ninguém e por ninguém é tentado, e existe em nós esse processo de pecaminosidade, digamos assim. Diante disso, lendo a questão de persistir diante da aprovação e considerando essa questão do pecado, da evolução do pecado em nós, e que começa dentro de nós por nossa cobiça e concupiscência, eu entendi que nós estamos expostos ou diante de dois laboratórios em nós. O laboratório do pecado, que começa com nossa concupiscência, e uma vez dado à luz o pecado, ele consumado gera morte. Mas, em Romanos capítulo 5, Paulo vai ser mais específico, vai entrar mais um pouquinho naquilo que o Tiago está falando, que é o laboratório da perseverança. Ele diz assim, Romanos 5, versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Aqui ele está de acordo com o Tiago. E continua, de acordo. E a perseverança é esperança. E a esperança, ela não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Então, há, de fato, essas duas situações, essas duas realidades em nós. Naturalmente, sem o Espírito, a gente vai estar lidando com esse processo do pecado. E, uma vez em nós o Espírito Santo, a gente também está entregue a esse laboratório da perseverança, que diante das provações a gente precisa entender que a perseverança, ela trabalha com uma qualidade, que é a fidelidade, ou como lemos aqui, a fé perseverante.
Porque Deus, ele é fiel para começar essa obra e ele é perseverante para terminá-la, e nós até o dia de Cristo. Então, assim, nem o Senhor está desconsiderando em nós esse laboratório do pecado. Que se ele quisesse nos livrar de uma hora para outra deste laboratório, pronto, acabou e vamos viver só de perseverança diante das provações, não vamos pecar mais, mas não é a nossa realidade, existe essa realidade. Paulo vai chamá-la, Paulo irá chamá-la de militância, existe dentro dele, aqui em Romanos também, ele fala que existe dentro dele uma militância, uma guerra, que é o espírito combatendo contra a carne, e vice-versa. É interessante a gente entender que a palavra fé também, ela é, de acordo com alguns teólogos, a mesma palavra no grego para fidelidade. E esses teólogos, essa linha de pensamento teológico, fala que quando nós somos salvos pela fé, pela graça mediante a fé, essa fé é a fidelidade de Cristo à obra que foi confiada a ele, de nos salvar. Então, assim, quando eu leio Hebreus, lá falando que Cristo, no entanto, é fiel como filho, e nós precisamos perseverar, e ir adiante com fé perseverante e coragem, é a gente encarar esses dois laboratórios. E aqui eu quero trazer um elemento que também, olhando para Paulo, eu consigo perceber isso, que é a angústia antes da concupiscência, a angústia diante da provação. Por que angústia? Quando a provação vem, se você se inclina para o que o Espírito está operando, que é esse laboratório da perseverança, você estará angustiado porque não está fazendo a vontade da carne. E uma vez entregue a esse processo do pecado, né, que começa com a concupiscência, a gente vai estar angustiado por não estar fazendo a vontade do Espírito. Então, assim, olhando para esse cenário, eu entendo, até assim, uma palavra também que foi debatida no nosso grupo do lecionário, o Nani que trouxe, que é também uma das linhas filosóficas que costumam falar sobre a dialética, né, que é antítese, tese e a síntese. Aqui, no caso, sendo em tese nós pecadores, e a antítese disso, a operação do Espírito Santo produzindo esperança em nós, perseverança em nós, e concluindo esse processo com esperança, ou confiança, né, que não confunde, porque o Espírito Santo está sendo derramado nos nossos corações, há uma síntese disso tudo, que é a angústia. Essa angústia que eu expliquei aqui, que uma vez inclinada para o lado, se angustia por não estar fazendo a vontade de um, e vice-versa. Então, meus irmãos, e é muito interessante também, eu me lembrei de Jesus falando lá em Marcos capítulo 4, olha só que interessante. Marcos capítulo 4, no versículo 17, ele diz assim, naquela parábola sobre a semeadura, na verdade aqui é a explicação da parábola do semeador. Fala assim, mas eles, dizendo de um tipo de terreno, né, ou de coração, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca perseverança, ou de repente pouca duração. Eu falei assim, a gente lida no mundo provisório de prazos, né? Pode ser, alguns bíblios pode estar traduzido aí como duração. A minha está assim, antes eles não têm raiz porque são de pouca perseverança. E lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Não tem a ver, não faz sentido? Né? A falta de raiz, que raiz é essa, senão o Espírito já em nós? Para que a gente lide com a angústia ou qualquer coisa que venha do exterior, uma perseguição, lide com isso sem se escandalizar. Porque, irmãos, essa premiação que Tiago fala e que está também relatada lá em Apocalipse capítulo 2,
esse prêmio, ela não é por muito do nosso esforço, da perseverança. A gente vai titubear, cara. A gente está diante e exposto a esses dois laboratórios. A gente precisa abraçar essa angústia. A gente precisa abraçar os processos em nós. Porque uma vez confiante naquele que realiza a boa obra em nós, aquele que persevera na boa obra em nós, porque ele sim começa e não para no meio do caminho, uma vez confiando nisso, a gente precisa entender que a coragem aí é viver os processos, é abraçar essa angústia que cria raízes em nós, para que a gente possa olhar para um lado, entender que estamos sujeitos a esse laboratório do pecado, mas temos também o fato de que o laboratório da esperança está sendo operado em nós. O laboratório da perseverança, que gera, que produz a esperança, está sendo operado em nós. Então, assim, Deus é fiel para terminar essa boa obra, ele persevera nela. Cristo foi fiel para trabalhar em nós como casa dele. E isso, nessa fidelidade, é essa fidelidade que vai espelhar a nossa fé perseverante. Então, assim, uma vez abraçando o processo, abraçando essa angústia, que faz a gente entender, identificar esses dois processos em nós, né, como eu falei, que esses dois laboratórios, e talvez falar como Paulo falou, maldito homem que sou, né? O bem que eu quero fazer, isso eu não consigo, e o mal que eu não quero fazer está sempre diante de mim. Miserável homem que sou, né? Miserável homem que sou. Paulo, porque Paulo identificava assim ali essas duas questões inerentes nele, porque ele tinha o Espírito Santo. E no fim, ele vai reconhecer isso como um bom combate. Ele vai entender isso como um bom combate. E mais uma vez a questão da fidelidade e da fé perseverante. Porque ele não fala que venceu esse combate. Eu fui vencido, eu fui ajudado, fui vencido pelo laboratório da perseverança. Não. Ele fala que guardou a fé. E a fé que traria para ele a premiação, a coroa da vida. Ele vai falar isso também. Então, assim, abraçando os processos, confiando naquele que é perseverante por excelência, o nosso Senhor, a gente chega a esse bom termo. E vai guardando a fé, até que, naquele dia, o Cristo veio e a gente seja entregue pela obra do Espírito Santo em nós e viva a vida premiada, né, pelo Senhor. Eu me lembrei quando eu estava pensando nessa reação aqui ao que o Gui nos trouxe semana passada, naquilo que o teólogo Luiz Artigas ele falou. Ele comparou a humanidade como a noite que Jacó experimentou lutando com Deus. Ele fala que a humanidade é essa noite. E que o amanhecer dela é justamente o fato de Jacó ter sido ferido. Ele vai falar assim, olha, o amanhecer da humanidade é o próprio Cristo abrindo a ferida de Deus em nós. Isso eu achei muito potente. O amanhecer da humanidade é o próprio Cristo abrindo a ferida de Deus em nós. Comparando a humanidade com a noite que Jacó experimentou. Aquela luta e se reconheceu Jacó. E se reconheceu impotente diante daquele anjo que apareceu ali. Então, assim, irmãos, que nós abracemos os processos, que nós possamos abraçar essa angústia, que de fato ela não é indolor, o processo não é indolor, tá? Mas a gente o abraça pela confiança de que aquilo que está sendo operado em nós há de se ter um fim e um bom fim, sendo premiado com a vida, com a coroa da vida. Então é isso, meus irmãos. Eu quero orar com vocês
e abrir aqui no espaço para a gente continuar a nossa conversa, né, continuar reagindo. É isso. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa mensagem que o Gui nos trouxe semana passada, e nós nos alegramos nela, Pai, porque o Senhor é fiel. Porque o Senhor é fiel, Pai. E é nessa tua fidelidade, Pai, na fidelidade do Cristo, que nós podemos descansar confiantes e termos coragem, Pai, para abraçar os processos. Porque a gente sabe o fim deles e sabemos pela tua palavra. E isso é maravilhoso em nós. Isso é maravilhoso. Nós te agradecemos. Obrigado por tudo que o seu Espírito nos trouxe até aqui, até este momento, como palavra, como mensagem. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Amém.